Hoje você vai descobrir as vantagens e as desvantagens de investir por um robô de investimento. Mais Economy, que é a tradução da economia, e hoje você vai descobrir as vantagens e as desvantagens de investir por um robô de investimento. Hoje em dia, existem muitos robôs aí no mercado, você já deve ter ouvido falar da Magnetics, da Warren, da Verius. Todas essas empresas são robôs de investimento, mas elas serão tratadas no capítulo 2, porque senão o conteúdo ia ficar muito longo. Hoje eu vou falar especificamente das vantagens e desvantagens, e no conteúdo seguinte eu falo então como é que funciona cada um desses robôs, quais as diferenças, qual que é o custo. E nesse meio tempo você vai mandando suas dúvidas que a gente tá de olho, a gente responde como é que funciona os robôs de investimento. Mas bora lá. Bom, primeiro de tudo, o que é um robô de investimento? O robô de investimento é uma empresa que já te oferece uma estratégia pronta para você investir. Então, você, em geral, vai fazer ali uma análise do perfil, vai falar, putz, eu quero investir para me aposentar, ou não, eu quero investir para viajar mais todo fim de ano, eu quero investir para comprar uma casa ou para empreender. Dependendo ali do seu objetivo, da sua idade, se você já tem investimento ou não tem, se você tem tolerância a risco ou não, eles vão te indicar alguma estratégia, desde as mais conservadoras, de investir ali numa renda fixa, num tesouro direto, até as mais arrojadas, de você investir num fundo cambial, em ações, etc. E com base nisso, você vai mandando a sua grana lá pro robô, para a empresa que controla esse robô, e ele já investe na estratégia. Você não precisa ficar pensando muito qual título eu vou comprar, qual ação eu vou comprar, qual que eu vou vender esse mês. Eles já fazem isso por você. Então bora lá. Quais as vantagens? A primeira vantagem é, você não precisa pensar muito, Então você precisa responder as perguntas e a estratégia fica com um especialista que, tendo testado essa estratégia, ele já viu que ela dá certo, que ela rendeu muito nos últimos meses, anos, etc. Então, teoricamente, você está deixando ali a gestão da sua grana com um especialista. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, os robôs trazem ali dentro dessa estratégia os parâmetros para comprar e vender a ação, para comprar e vender o dólar, para comprar e vender o título público. Então, você também não precisa ficar pensando muito qual que é o momento certo, e mais do que isso, você ganha tempo, porque no mercado parece uma coisa boba, Mas acontece uma notícia, às vezes o tempo de você ficar pensando, ou de você entrar no home broker para vender a ação, o negócio já foi pro brejo, ou o negócio já disparou e você já perdeu o apoiado, entendeu? Então, o robô, como ele faz isso tudo automaticamente, você acaba tendo mais agilidade ali para operar, Você não fica dependendo do seu tempo de reação para as notícias no mercado. Terceira vantagem, aí você fala, mas eu não confio tanto assim no robô, então eu não quero que ele fique disparando aí ordem de compra e venda sem a minha autorização. Existem sim robôs que são semi-automáticos, em que nessa situação, em que acontece uma notícia e o preço dispara ou cai muito, ele não vai disparar o negócio, a compra ou a venda do título da ação. Ele vai te alertar o mais rápido possível para você tomar ação. Então, qual que é a vantagem? Você não precisa ficar monitorando o mercado o tempo todo. Você vai ser avisado o tempo todo quando o preço ali estiver sendo movimentado. Quarta vantagem dos robôs de investimento, você não precisa ficar rebalanceando a sua carteira. Por quê? Em geral, as pessoas não investem só num tipo de ativo, num tipo de investimento, nem é indicado isso. Então você é um investidor mais conservador, mas às vezes você tem um pouquinho de ação ali na sua carteira, ou você gosta do mercado acionário, mas você vai ter ali uma reservazinha numa renda fixa, alguma coisa mais segura, que oscila menos. Então, em geral, as pessoas têm vários tipos de investimento na carteira. Só que quando você faz a sua própria gestão, você tem que ficar rebalanceando isso, porque, por exemplo, no mês em que as ações dispararam e o mercado acionário ali andou um pouquinho devagar, os investimentos em ações vão passar a ter um peso muito maior na sua carteira. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tinha R$100 investidos, dos quais R$80 estavam em ações e R$20 em renda fixa. Ou seja, você é um investidor que gosta ali do mercado acionário, tem um perfil arrojado. 80% da sua carteira, R$80 estava em ações. O que aconteceu? O mercado disparou de um mês para o outro e esses R$80 passaram a valer R$130. E os R$20 lá da renda fixa renderam, mas subiram ali para os R$30. Ou seja, da sua carteira total, você passou a contar com R$160. R$130 em ações, R$30 em renda fixa. Lá atrás, lembra, as ações estavam representando 80% da sua carteira,
R$ 80 dos 100 que você tinha. Só que agora você tem R$ 130 em ações. R$ 130 em ações dos R$ 160 que você tem agora como patrimônio, deixa eu ver quanto que dá. Dá 81%, ou seja, você passou a ter 81% em ações e 19% em renda fixa. Parece que é pouco, mas conforme os meses vão passando, essa diferença pode aumentar muito. E o que vai acontecer? Se você tem o perfil de que você quer manter 80% em ações e 20% em renda fixa, todo mês você vai ter que ficar acompanhando isso para vender um pouquinho de ação, coloque em renda fixa. Aí a ação começou a cair, acontece o contrário, né? A renda fixa ganha um peso muito grande na sua carteira. Você vai ter que vender renda fixa e colocar em ação. E o que acontece então? O robô facilita a sua vida, porque ele já faz isso por você, ele te vende uma estratégia. Todo mês você vai colocar lá R$ 100, vai ficar mandando R$ 100 pro seu robô. No mês, as ações dispararam, ele vai pegar esses R$ 100 e vai colocar em renda fixa para já rebalancear nos seus novos investimentos. E no mês, por exemplo, as ações caíram e a renda fixa está muito grande na sua carteira, ele vai começar a pegar o dinheiro novo que entrar, que você vai estar mandando lá pro robô, e vai comprar ação para já fazer um rebalanceamento. Então, resumindo, essas são as vantagens de aplicar via robô. Quais são as duas desvantagens que eu vi? Lembra, né? As estratégias do robô são disparadas automaticamente. Qual que é a desvantagem então? Oscilação muito curta do mercado. Aconteceu uma notícia, o preço foi lá em cima, a prestação foi lá em cima e depois voltou, ela pode disparar uma ordem de venda da ação, sendo que nem era tão bom assim, né? Você tinha que manter a ação aí mais um pouco na carteira. Ou o contrário também. Aconteceu uma notícia, o preço da ação despencou e depois voltou, e você quebra a sua estratégia num momento que não era ali para você sair dela. Essa ordem, como ela é automática, não tem uma ação humana, né? De você racionalizar e falar, não, putz, isso é momentâneo, não, vamos manter aqui, calmo. Não tem isso. O robô já dispara, acabou a estratégia, bora para a próxima estratégia. Segunda desvantagem, não tem correlação. Então, vamos supor, saiu lá uma notícia do Copom que o Copom resolveu diminuir ainda mais os juros. O robô não faz o pensamento lógico do tipo, o juro caiu, eu compro ou vendo dólar, eu compro ou vendo uma ação estrangeira que está na minha carteira, eu compro ou vendo tesouro direto. Aliás, tesouro direto ele vai fazer a conta porque é um ativo, né, muito relacionado ao juro, mas outros ativos que são ali correlacionados, ele não tem esse pensamento de como uma notícia afeta esses outros investimentos. Então não é um humano que está ali controlando, fazendo milhares de contas ali, igual a Nazaré. Pode pôr o meme aí da Nazaré. É um robô e o robô tem as suas limitações. Mas se você gostou desse conteúdo, segue a gente no Spotify, no Instagram, no YouTube. A gente está em várias plataformas com diversos conteúdos. Estamos no UOL também com blog. Segue a gente lá, porque aqui na Economic é sempre conhecimento. Conhecimento é sempre uma saída.